Bom dia, sejam bem-vindas aí, sejam bem-vindos, né, à nossa live para a nossa Escola Bíblica Dominical desse domingo. Vamos aproveitar aí para ir acordando os nossos irmãos, familiares, para nós estarmos juntos aí participando da live de hoje, domingo 26 de abril. Enquanto você vai levantando aí, acordando, né, vai ouvindo aí esse som musical. Apesar de que ele é um pouco lento, né, mas não é para você dormir não, é para você acalmar, tá? Mas Deus abençoe, né, você que está já aí conosco nesse momento. E como tenho sempre dito, né, nas nossas lives da Escola Bíblica Dominical, copia o link desse momento, né, e vai compartilhando com seus familiares, com amigos. Os irmãos de nossa igreja também façam o mesmo, né? Entre no link da nossa Escola Bíblica agora, né? Copie aí e compartilhe, né, com os demais irmãos, coloca lá no grupo de WhatsApp da igreja, de maneira que a gente possa aí ter um grupo bom para nosso estudo dessa manhã, né? O nosso tema tão sugestivo, né, falando sobre o avivamento, tá? Então hoje a gente tem algumas coisas bem importantes para nós conversarmos juntos, para nós aqui estarmos juntos, né, tirando aqui algumas dúvidas. Eu aproveito, né, para poder te dizer isso, né? Se você durante o estudo for tendo alguma dúvida, tá? Anota a sua pergunta e depois encaminhe para mim, né, através do WhatsApp, que a gente, ou então anota aqui, né, manda mensagem pra gente, vai interagindo conosco aqui na Escola Bíblica, que se não der pra gente responder durante o estudo de hoje, a gente anota para poder responder no estudo da próxima semana, tá? Aproveitar aí para já ir saudando os irmãos que estão chegando à nossa live, Éber, a Patrícia também, né? Deus abençoe vocês. Isso daí, pessoal, vai despertando aí o povo para poderem participar do nosso estudo. E lembrando os irmãos, né, que nós temos pessoas lá na igreja, está lá o Éber, me parece que é a Esther, o Dionésio também, estão lá na igreja, à disposição dos irmãos para atender os irmãos que querem passar lá pela igreja, né, pelo templo lá no Novo Parque, e deixar alguma contribuição, sua oferta do quilo. Aproveitar para dizer que nós abençoamos aí, acho que 4 ou 5 famílias essa semana com as cestas básicas que nós levantamos, né? Nós tivemos aí o pessoal participando. Seja bem-vindo, Brunelli, Deus abençoe. Tivemos aí o pessoal participando ativamente, tá? Então continue participando. Se você tem a sua oferta do quilo também para deixar lá na igreja, para encaminhar conosco, tá? Leva lá para a igreja e deixa lá, né? E sempre lembrando que a gente disponibilizou no nosso grupo de WhatsApp a lista, né, com os alimentos que compõem a cesta, para a gente ir dando baixa ali à medida que você for doando, para que as pessoas possam ir doando, a gente fazendo um controle para todo mundo assim, não doar produtos diferentes, né? Minha esposa também chegando, né? Minha filha também está chegando, Deus abençoe vocês. Vamos despertando a turma aí para nós podermos participar do nosso estudo hoje, tá? E ainda falando sobre as contribuições, tá? Você tem tanto agora pela manhã para passar lá pela igreja, para deixar lá as contribuições, como também você pode passar lá na igreja hoje a partir das 18 horas, tá? Então 18 horas também teremos irmãos lá, né? A gente chega um pouquinho mais cedo para a gravação do culto, tá? Eu tive assistindo já alguns, estava dando uma revisão aqui em alguns cultos aqui, a gente percebe, né, que no domingo a gente, como o nosso culto é ao vivo, meus irmãos, seja bem-vinda, irmã Adriana, Deus abençoe. Como o nosso culto ele é transmitido ao vivo, né, e é um horário que às vezes exige muito da internet, a gente a gente percebe que há alguns travamentos na hora da transmissão, mas a gente pede paciência, né? A gente estava percebendo, né? Eu estava revisando vários aqui, e aí a gente percebe que há de vez em quando uns travamentos aqui e ali, mas é só ter paciência que ela dura pouco, né? E a gente vai seguindo assim até a gente, como eu disse, né? Nós temos feito nossas transmissões de forma bem artesanal,
e por isso não temos todo aquele recurso que às vezes inibe esse tipo de situação, tá? Mas é só você ter um pouquinho de paciência, acompanhar, se dedicar a esse momento que vai dar certo, tá? Também quero saudar meu filhão lá, o Cacá também está assistindo, a Carlos Alberto Figueira e a família, né, lá de Belo Horizonte, né, sejam bem-vindos, sempre participando conosco dos nossos estudos, né, das nossas lives. Deus abençoe vocês aí, espero que vocês estejam bem. Irmã Zeli também está chegando, Deus abençoe. Irmã Maria Rita também chegando lá com o Jorge, certamente. Irmã Zeli também certamente lá com o Isaías. Deus abençoe vocês, o lar de vocês aí também. Que nós possamos ter aqui um bom estudo, né, no dia de hoje, né? Enquanto vocês vão chegando aí, eu queria que tivesse mais irmãos. Estou aguardando aí para nós termos mais irmãos aí chegando na nossa live, para a gente poder dar o pontapé inicial, né? E você que já chegou, tá, já vá abrindo aí a sua Bíblia no livro de Isaías, tá? A gente vai começar hoje lendo e falando sobre o profeta Isaías, tá bom? Então já vai deixando aí a sua Bíblia aberta nesse texto. Os irmãos que pegaram a revista, tá? É na lição número 2, tá? Avivamento, verdadeiro ou falso? Esse é o título da revista, tá? Da nossa lição de hoje. Os irmãos que ainda não pegaram suas revistas, tá? Lembrando que lá na igreja nós disponibilizamos as revistas para os irmãos que são alunos, né, da nossa escola bíblica dominical, poderem passar lá na igreja, nesses horários que eu falei, passa lá no templo lá e pega a sua revista gratuitamente, tá? Lembrando que essa é a revista que nós estamos estudando nesse trimestre, tá? Tá aparecendo aí ao contrário para você, porque a gente está transmitindo pelo celular, né? Com a câmera invertida, então você está lendo invertido também, tá? Mas é a revista Avivamento Pessoal da Editora Exposição, é o estudo que nós temos feito, assunto muito bom e muito oportuno para esse tempo também. Então você que é aluno da nossa EBD, é só passar lá no templo da nossa igreja e pegar a sua revista para que você possa acompanhar os nossos estudos, e aqueles que já têm é o estudo número 2. Aproveitar aí também para dar um bom dia para a Nádia, Deus abençoe. Creio que a Eduarda deve estar junto lá também, né? Mas daqui a pouco ela vai aparecer ali com a mensagem do celular dela também. A Eduarda sempre entra nas nossas... Uma travadinha aqui, manda aí para os irmãos da igreja, tá? E fala com eles para poderem entrar na nossa live. Eu não falei? A Eduarda já chegou. Bom dia, Eduarda. Bom dia também, irmã Suzano Aques, tá? Compartilhe com o pessoal, chama aí o povo aí, a Carol, a Keila, o William, a Tânia, né? Chama essa turma toda aí, o Elimário, a Luana, dá um sininho para eles aí, né? É um despertamento para eles aí poderem participar da nossa live também, da nossa escola bíblica. Chama essa turma toda, o esposo também, o Elias, tá? Gostaria muito que ele participasse também. Chama a turma aí para poder estarmos todos juntos aqui nesse estudo tão interessante que vai falar para nós hoje sobre o avivamento, verdadeiro ou falso. Irmã Zane também chegando aí com o Alcindo, Deus abençoe. Creio que se bobear o Yuri está lá também, tá não? O Yuri também está lá, sempre com a Zane lá, né? Lavando as louças, estudando, né? Participando das lives lá do Ministério Infantil. Deus abençoe vocês. Manda um abraço para a Flávia também. Chama a Flávia também se estiver aí para ela participar. Irmã Marisa também está chegando na nossa live. Deus abençoe, irmã Marisa. Fiquei feliz, né, na quinta-feira na live, no nosso culto, de rever, né? Saber que o João Batista estava participando, tá? Manda para ele lá a mensagem. Quem sabe ele não vai participar aqui da nossa live da Escola Bíblica também, né? Fiquei muito feliz, né, de revê-lo. Em tempo que a gente não se vê pessoalmente. E aí rever ele aqui, né, participando da nossa live foi muito bom. Então tá, meus irmãos, já tem aí um grupinho bom, né? Continua mandando aí então o link para as pessoas poderem participar, para ir chegando na nossa live, mas vamos dar sequência aqui para a gente não alongar muito com o nosso horário. Então, como eu disse, né, o tema do nosso estudo dessa manhã é avivamento, verdadeiro ou falso. E abra aí então a sua Bíblia no livro de Isaías. O primeiro versículo que a gente vai destacar hoje é o capítulo 29, versículo 13, tá? Eu já aproveito para mandar também aí um abraço e um feliz aniversário para o João Pedro, né, o filho da Patrícia, está fazendo aniversário hoje. Deus abençoe, que esse dia seja um dia agradável, tá bom, João?
Creio que você deve estar aí também assistindo, que você possa ter um dia feliz para você, né? Apesar de não poder estar com muitos amigos, com o pessoal da igreja, tá? Mas sinta-se aí abraçado por todos nós também, tá? Amanhã é o dia do Marcos, se eu me lembro bem, deixa eu ver na minha lista aqui, né? Isso mesmo, né? Amanhã é o dia do Marcos e no dia 29 é o dia do Davi, da Mônica, né? Do David lá. Deus abençoe vocês aí também, né? Que todos possam ter aí, né? Uma semana boa, uma semana, né? Aí no seu aniversário, né? Cheio de felicidade, cheio de bênçãos de Deus, tá? Hoje à noite também, meus irmãos, vou deixar o boletim impresso também na nossa igreja, tá bom? Então, se você desejar aí apanhar o boletim impresso da nossa igreja, tá? É só você passar lá também hoje a partir das 16 horas. Eu coloquei já no WhatsApp ele na versão PDF. Mas quem quiser pegar também, tá? O boletim impresso, eu vou deixar as cópias dele hoje lá, nosso informativo mensal do mês de abril. Aqui tem algumas informações importantes, principalmente aqui na área financeira, para você que gosta de acompanhar e está sempre atento, né? É uma forma da nossa igreja ser transparente, né, quanto à questão financeira, que é algo tão importante. Então aqui no nosso informativo mensal tem as informações financeiras, entre outras, né? Inclusive também temos aqui o tema mensal, né, que é a Escola Bíblica Dominical. Nós batistas, tá, no mês de abril, damos ênfase à Escola Bíblica Dominical. E que bom que nesse período, mesmo estando distantes, nós estamos estudando a Bíblia. A nossa EBD não parou, né? Saudar a nossa irmã Elda, né, que está com a família, né, com um filho, esposo, nora assistindo. Então um abraço lá para o Leonardo, para o Rodolfo, para a Poliana, para todo mundo que estiver assistindo aí, tá? Deus abençoe vocês também. Que bom vê-los aqui na nossa live da Escola Bíblica Dominical. Então vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Aí eu quero então começar lendo, como eu disse, o texto de Isaías, no capítulo 29, o versículo 13, tá? Então você que está já com a sua Bíblia aberta, eu vou ler e você acompanha aí a leitura do texto. E quem está com a revista e ainda não ouviu falar, é a lição número 2 hoje, tá bom? Avivamento, verdadeiro ou falso, é o título da lição. Bom, nos diz aqui o texto, então, é bem emblemático esse texto, né, dito por Isaías. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinadas por homens. Olha que texto emblemático, como eu disse, né? E realista, né? Vamos contextualizar então, até porque nós vamos estudar hoje, né, a nossa lição, e os nossos primeiros textos vão se basear aqui em Isaías. Depois também nós vamos ter textos de Apocalipse. Vamos contextualizar o livro de Isaías, tá? Lembrando, se você puder adquirir para você ter aí, para ajudar nos seus estudos, tá? Então é sempre importante você estar sempre aí investindo, tá, em alguma literatura boa para te ajudar, tá? Então Isaías é um profeta do reino de Judá. Isaías, ele foi um profeta nascido, assim, ele era de uma descendência real, tá? Então ele tem uma diferença de alguns outros profetas, porque Isaías, ele pôde anunciar suas mensagens, né? Ele pôde pregar, né, suas mensagens também para a liderança política, para reis, né, para pessoas da corte, né, real de Judá. E Isaías pregou, né, nos anos entre 750 a 680 a.C., né? Durante a semana eu venho falando sobre a sua época, né? Então, para ser assim, um pouco mais próximo da exatidão, tá? Isaías começou aí o seu ministério por volta do ano 750 a.C., e foi até ali por volta do ano 680 a.C. E interessante que as profecias e as pregações de Isaías, elas foram muito importantes para o povo de Israel naquele período, tá? Porque o povo deu ouvidos, tá? E aí então, o povo dando ouvidos, o povo se arrependeu
e aí então teve o juízo, o seu cativeiro retardado, isto é, só foi acontecer 150 anos depois, porque o povo infelizmente voltou ao pecado outra vez. Então esse é o contexto, tá? E Isaías também, nesse momento em que nós estamos lendo aqui a palavra, não é que as coisas estavam ruins, não. Aproveito para saudar aí Maria Luísa Menezes, né, Grola. Bom dia, minha irmã, Deus abençoe, seja bem-vinda aí. Então, Isaías, ele estava no momento, tá? Se você acompanhar aí na introdução da nossa lição de hoje, tá? O profeta Isaías, ele estava profetizando e pregando num templo em que o templo de Jerusalém estava sempre repleto de fiéis. Os israelitas estavam indo nos cultos, ofereciam seus sacrifícios, entoavam seus cânticos, multiplicavam as suas orações. Então a gente vai percebendo aqui que religiosidade não faltava no povo, tá? E aí a gente faz uma aplicação bem interessante para os nossos dias hoje. Falta religiosidade hoje no nosso dia? Não falta. O que nós temos percebido é que falta o avivamento verdadeiro. É isso que nós estamos estudando, tá? E aí a gente vai olhando para o nosso cenário, vai olhando aqui para a nossa região, para o nosso país, e a gente vai começando a introduzir essa pergunta no nosso contexto, né? Todo esse movimento que está acontecendo, todo esse movimento que está aparecendo aí, é verdadeiro ou falso? Né? É uma pergunta para a gente refletir. Né? A Adriana está falando aqui que a Maria Luísa está assistindo lá de Portugal. Bom, né? Deus abençoe aí, né? Olha como nós estamos chegando longe, né, meus irmãos? Né? Chegando lá em Portugal. Deus abençoe aí vocês, tá? Todo o povo de Portugal aí, tá? Que Deus abençoe aí nossos, né, irmãos, digamos assim, né, aqueles irmãos nossos, né, por serem nossos descobridores. Deus abençoe. Né, Patrícia, lembrando aqui do aniversário do João, já até mencionei aqui, Patrícia, né, sinta-se abraçado aí então, tá bom? João Pedro, tenha um feliz dia aí. Também aqui a irmã Miriam, nossa live. Bom, seguindo aqui no nosso estudo, né, agora a gente vai caminhar um pouquinho mais, depois a gente vai anotando aqui, faz mais saudações aí dos irmãos que estão participando. Ou então durante o estudo, né, à medida que eu for vendo aí, a gente vai anotando, né, para os irmãos e vai dando uma saudação. Mas vamos seguir aqui adiante com o estudo. Aí você veja bem, olha o texto que nós vimos no início, que é Isaías, tá? Para o seu povo. Essa mensagem, essa pregação estaria sendo dita para a igreja hoje, tá? O Senhor falando para o seu povo naquela época é como se estivesse falando para a igreja hoje. E ele diz assim, olha, esse povo se aproxima de mim com a boca. Isso são as orações. Se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios. O que quer dizer isso? Né? Me honrar com os lábios. Significa que de alguma maneira a Deus, bendizendo o nome do Senhor, com seus cânticos, suas músicas, suas orações, mas olha a religiosidade, só religiosidade, e dita que ensinadas por homens, olha só, né, que palavra, meus irmãos, que a gente tem que levar em consideração. Por isso eu tenho dito nas nossas lives, né, o quanto é importante, meus irmãos, a gente saber que nesse tempo não basta ser religioso apenas. Religioso, a gente vai perceber aqui que desde sempre existiram muitas pessoas religiosas, mas o que o Senhor quer é pessoas sinceras, pessoas convertidas, pessoas que realmente são pessoas de bem, pessoas transformadas, tá? Pessoas que se arrependeram dos seus pecados, que aceitaram Jesus como Salvador. E isso nos faz questionar todos os movimentos que acontecem. E eu tenho uma frase, uma expressão que eu digo sempre quando prego lá na igreja, acho que nesse tempo eu ainda não disse, então posso repeti-la aqui para vocês, né? Quando eu lembro para os irmãos que a estatística
ou as estatísticas de melhoria do nosso país, elas não acompanham as estatísticas de crescimento do povo evangélico cristão. Se você for observar o nosso país, por exemplo, meus irmãos, ele é um país denominado cristão, de maioria de cristãos, tá? E pegando todas as religiões, tá? Tanto evangélicas, tá? Denominações mais históricas, catolicismo. Então, você pegando tudo isso daí, nosso país é um país predominantemente cristão. Estatística de crescimento do povo evangélico. Então, para falar só das denominações evangélicas, nós temos mais de 25% da população. Sim, então deve ter crescido mais, mas cerca de 25% da população brasileira já se denomina evangélico. Isso significa dizer que 1/4 do Brasil já é de evangélico. Evangélicos. E aí, quando eu digo que a estatística de crescimento dos evangélicos não acrescenta, ou não acompanha, ou não é acompanhada pela estatística de maioria do nosso país, é porque eu posso dizer o seguinte: se nós temos tantos cristãos, tantos evangélicos assim no nosso país, o nosso país não era para ser um país melhor? País muitos religiosos, está dizendo na sua pregação aqui em Isaías 29, verso 13, pessoal adorando, né, honrando a Deus com seus lábios, mas só baseado em regras religiosas. Eu acho que o contexto daqueles dias, e nós estamos falando aqui de cerca de 700 anos antes que nós estamos vivendo hoje, 2000 anos depois de Cristo. Então, é para nós realmente trazermos uma reflexão. O próximo texto, meus irmãos, e aí esse vai ser o texto que eu vou ler completo, porque os outros eu vou fazendo citação, porque não dá para a gente fazer a leitura de todos os textos bíblicos aqui. Então, você fica com a caneta, né, aí na sua mão, um bloquinho de rascunho, porque à medida que eu for citando os textos, tá, e falando sobre ele, você anota e depois você lê, tá, os textos completos, tá? Mas a gente vai aqui falando um pouquinho, pelo menos fazendo uma menção sobre eles, tá? Então, quero ler hoje aqui também o texto de Isaías 1, verso 11 e 12, que seria o texto básico para a nossa lição de hoje, tá? Nessa primeira parte. Então, abra aí o versículo de número 18. Eu vou ler para você, tá? Vou fazer a leitura então aqui para você desse versículo, você acompanha aí na sua Bíblia. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Uma pergunta, tá? Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiros e da gordura dos novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, que lhes pediu, ou melhor, quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pudessem ou que pusessem os pés em meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. Parem de trazer ofertas inúteis, né? Uma expressão de exclamação aqui. O incenso de vocês é repugnante para mim. Olha só o que o Senhor está dizendo. Luas novas, sábados e reuniões, que eram festas, né, religiosas que o povo fazia. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Olha que palavra pesada. Ele está falando dos cultos, tá? Suas festas da lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Isso aí eram festas religiosas. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Deus está falando isso para o seu povo. Veja bem. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Isso é uma coisa muito pesada que estava sendo dito para o povo de Deus naqueles dias.
Isto é, o povo estava com as suas mãos manchadas de sangue, de injustiça social, de opressão aos menos favorecidos. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Olha o que Deus está dizendo. Parem de fazer o mal. Falando para o seu povo, tá? Ele não está falando para os ímpios aqui não, está falando para o povo dele. Aprendam a fazer o bem, busque a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, né? Sempre lembrando aqui dos órfãos e viúvas, naquela época eles precisavam de muito amparo. Se hoje já é difícil para um órfão e uma viúva, naquela época então era terrível. E aqui está dizendo, olha, acabem com a opressão, busquem a justiça, façam o bem, lutem pelos direitos do órfão e da viúva. E aí o versículo 18, venham, vamos refletir juntos. Então é isso que está sendo convidado também para nós nessa manhã, tá? Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Então diz o versículo 18. Uma mensagem de esperança aqui para nós, né, no finalzinho do texto, né, porque nos chama a atenção aqui uma palavra de arrependimento sendo dita para que quando o povo se arrepender, mesmo que tenhamos pecados muito sérios, o Senhor é aquele que pode nos purificar. Tá? Então, isso nos traz uma esperança, um ânimo para os nossos dias. O avivamento é possível? É, a partir do momento em que eu e você começarmos, ou aqueles que já assim estão, andarem de forma sincera, real, verdadeira diante do Senhor. Então, quando nós fazemos isso, é uma abertura para que esse avivamento aconteça no meio do povo. Então, naqueles dias, religiosidade não faltava, como hoje também para nós não falta, tá? Deixa eu me ler aqui agora então uns pontos da nossa lição aqui para a gente caminhar de forma organizada. Os seres humanos podem facilmente ir pelo caminho da formalidade ou do enquanto eu acredito estar agradando a Deus. Bom, eu tenho falado muito sobre isso aqui, tá? Funcionalismo, avivamento com movimentos, tá? Suficientes, tá? Tá? Então, enfim, isso aí é um problema de internet. Tá? Com o passar ela vai melhorando, tá bom? Mas acompanhe com a gente aí, não deixe de acompanhar a nossa live por esse motivo não, tá bom? Bom, e aquilo que é o avivamento falso, tá? Porque esse é o título da nossa lição de hoje. A gente fazer essa distinção entre o avivamento tópico aqui para a gente poder refletir sobre esse tema. Mensagens aí para ver se a imagem e o som está chegando aqui para mim, não sabemos. De repente é só para mim aqui e para você está chegando certinho, tá bom? Então me dê um feedback aí para me saber se a imagem e o áudio tá chegando
né, 100% para vocês, ou pelo menos 90%, né? Para mim aqui, de vez em quando está tendo uns travamentos na minha imagem, mas aí eu queria saber se isso é só aqui para mim ou se vocês também estão vendo aí esses travamentos. Então me dá um retorno aí através das mensagens, me dando ok, para me saber como é que tá, né? Porque se estiver travando, à medida que eu for vendo os travamentos aqui, eu espero também para poder você não perder aqui os tópicos que a gente for falando, tá bom? Então, aqui a Nádia já tá me dando um retorno aqui, ó. Tá parando muito hoje, verdade, mulher. Eu também estou observando isso aqui nas minhas imagens, né? Que tá tendo uns travamentos aqui também na minha internet, então estou percebendo que é a internet de todo mundo mesmo. É aquela questão da sobrecarga, né, meus irmãos? Quando a gente vai, todo mundo está utilizando desse recurso da internet, né? Então a gente, né, vai tendo essa dificuldade, né? Eu até tenho já tentado pensar em horários diferentes para a gente poder fazer as nossas atividades, mas são horários tão tradicionais que a gente fica assim, com dificuldade de alterar, né? Que nem a questão do culto hoje, é a mesma coisa. A gente pensa até em fazer algumas alterações nos horários, né? Mas a gente vê que é tão tradicional, as pessoas psicologicamente se preparam para esse momento, mas eu vou pensar ainda mais seriamente nessa semana sobre isso, porque realmente assim tem horários que está travando muito. E hoje, né, por que pareça, nas nossas lives da IBD eu não estava percebendo isso nas outras vezes. Acho que também nas outras não aconteceram isso, né? Acho que isso está sendo um problema de hoje mesmo, né? Então, peço paciência, né? Vamos tentar aguentar aí. À medida que eu for percebendo que tiver alguns travamentos, eu repito aqui o ponto, tá? Mas está travando para todo mundo, tá? Estou vendo várias pessoas me retornando aqui, né? Irmã Helder, irmã Zeli. Então, está travando para todo mundo, então eu já percebi que o problema não é chateador, né? Então, a Suzana falando também, Marisa. Então, vamos ter paciência, vamos tentar acompanhar apesar disso, tá? Então, é o problema da internet mesmo, não é um problema meu aqui. Então, nós temos alguns pontos baseados no livro de Apocalipse, tá? Então, abra em Apocalipse, nas cartas do apóstolo João, tá? Ali as igrejas também desse texto, tá? Então, abra em Apocalipse, no capítulo de número 3, tá bom? Apocalipse capítulo 3, eu vou ler aqui alguns desses versículos, mas depois é interessante você fazer uma leitura aí completa aí dessas duas partes aqui. Eu vou ler agora falando sobre a igreja de Sardes, né? Foram 7 igrejas que receberam cartas, né, falando sobre algumas coisas, e a gente vai citar aqui a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia nesse momento, tá? Porque vão ser destacados aqui nesse ponto, né, para mostrar que às vezes aparente onde ficar querendo dizer que nossa denominação é melhor do que as outras, não é com esse tom de crítica não, tá? Mas é com um tom assim de prudência, né? Um tom de nós estarmos juntos fazendo uma avaliação sempre do momento, né, em que nós estamos vivendo. Não é tudo que diz que é igreja, tudo que diz que é pastor que a gente tem que ouvir. É claro, a maioria são gente muito boa, tá? A maioria são pessoas de bem, mas a gente não pode esquecer que há sempre no meio de um grupo pessoas que podem estar ali e que são pessoas que distorcem a verdade. Então sempre fazer uma avaliação porque as aparências enganam. Tá, então muito bem. No livro de Apocalipse nós lemos a respeito de algumas igrejas que aparentemente desfrutavam saúde e vigor espiritual. Então, quer dizer, aparentemente estavam igrejas, né, parecendo igrejas assim, como diríamos hoje, né, numa linguagem até mais assim da juventude, igrejas que estavam bombando, né, igrejas que estavam, né, ali no pique mesmo, né, do crescimento, que muita gente olharia e falaria assim, que igreja avivada, que as igrejas descritas no livro de Apocalipse estavam, né, igrejas que desfrutavam aparentemente de um vigor espiritual grande.
Tá? Entre Sardes e o caso da igreja de Laodiceia. Tá? Então essas duas igrejas, elas são citadas aqui como igrejas que estavam aparentemente tendo um grande avivamento, mas que ao mesmo tempo elas estavam tendo problemas, né? Numa análise aí mais verdadeira, né, mais específica dessas igrejas, a gente vai ver que eram coisas de aparência, tá? A igreja de Sardes, que tinha nome de que era uma igreja viva, mas estava morta. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Que palavra até dura, né? Que palavra, né, assim, desafiadora, né, de mudança. Eu creio que essa palavra poderia se aplicar à igreja brasileira hoje também. Muitas vezes ela tem fama de estar uma igreja aí, como eu sempre falei da estatística dos evangélicos, né? 25% da população se denomina evangélica. Mas por que o nosso Brasil, nosso país, tem tanta dificuldade de mudar? Porque tanta corrupção, desonestidade, violência, tanta gente tirando a sua vida, tanta gente indo para os vícios. Por quê? Então alguma coisa está errada aí nessa estatística. Será que não é muita aparência e pouco, né, e pouca sinceridade, né? E isso estava acontecendo na igreja de Sardes, tá? E nós vemos aqui. Também lá em Apocalipse 3,17, a gente vai ver a citação da igreja de Laodiceia. E eu vou ler o versículo 17 aqui. Tá? Apocalipse 3, verso 17. Diz assim, você diz... é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Isso é uma palavra direcionada para a igreja de Laodiceia. Como disse, são palavras direcionadas, meus irmãos, para a igreja. E essas palavras eu creio que elas se aplicam a nós como igreja hoje. E aí, como eu digo, nós, né, de modo geral. Por quê? Porque nossa igreja no Brasil hoje precisa mudar. O que esse texto dito aqui para a igreja de Laodiceia significa para nós, né? Muitas vezes nós achamos que estamos sendo muito. Quem sabe pela estatística de números já disse. A gente olha assim, poxa, né, os evangélicos, mais de 25% da população evangélica, que maravilha! Mais de um quarto da população brasileira é de evangélicos, que coisa boa! E aí quando a gente pensa que está rico, é o que Jesus está dizendo aqui para a igreja, você acha que está rico, mas está pobre. Então, quando a gente olha para a estatística nesses dias de crescimento dos evangélicos, mas ao mesmo tempo de mudança de vida das pessoas, é mais ou menos isso. A gente acha que está rico, meus irmãos. A gente acha que está rico, mas estamos pobres. É uma reflexão que nós temos que fazer. Naquelas igrejas ali, faltava uma verdadeira consagração na vida das pessoas. As pessoas estavam nos templos, tá? Achavam que estavam tendo muitas coisas ali, achavam que eram muito ricas, e aí quando eu digo ricas aqui não é financeiramente, não tem a ver aqui com você ter um templo organizado, bonitinho, né, confortável, não é isso. Tá? Mas é as pessoas que achavam que eram muito, tá? Que se denominavam muito fortes, mas ao mesmo tempo eram fracas e sem vida. Tá? Então nós precisamos fazer uma reflexão também. Nós como evangélicos, nós como igreja no nosso país, poxa, nós temos muita gente evangélica, muitas igrejas espalhadas. Se for perguntar na nossa cidade, meus irmãos, olha, eu sou coordenador da Associação Batista Cachoeirense, só na nossa cidade aqui, na sede, não vou falar dos distritos da nossa cidade tem 200 mil habitantes, eu vou falar aqui da sede, do centro da cidade aqui, do município, tá? Sem pegar distritos. Nós temos só de igrejas batistas, nós temos mais de 30 igrejas batistas só dentro da nossa cidade. Não estou pegando aqui as congregações, que são aquelas igrejas que não são organizadas ainda, que tem várias também. Só que dentro
da nossa cidade em Cachoeiro. Olha só, uma cidade que não é uma cidade muito grande. Para o nosso estado aqui até é, mas se for olhar num contexto maior, é uma cidade pequena, 200 mil habitantes, não é uma cidade tão grande assim. Mas olha só, estou falando só de Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, não estou falando aqui da Convenção Batista Nacional, que são as Igrejas Batistas Renovadas, não estou falando das outras denominações pentecostais. Se eu for falar isso aí a estatística cresce consideravelmente. Nossa cidade era para ser uma cidade exemplo para o mundo todo, mas não é por quê? Porque tem muita denominação ou muitas portas, digamos assim, de templos abertas, muita religiosidade, mas a gente há de convir que de fato, né, nós temos pouca sinceridade na prática e na consagração de vida. Era isso que estava acontecendo naqueles dias lá com aquelas igrejas também, e a palavra do Senhor foi dura. Assim como é nós hoje, meus irmãos. Eu falei, se não me engano, na nossa devocional diária, acho que da sexta-feira, que a palavra do Senhor nem sempre ela vem como palavras de caixinha de promessa, que é só prometo isso, você vai ter a bênção aqui, prosperidade ali, sucesso ali, não é só isso. Quem fica vivendo só de versículos lá, de tirar da caixinha de promessa, não vai amadurecer nunca, tá? E a palavra do Senhor não é só palavras de caixinha de promessa. São palavras que muitas vezes são duras para aquela igreja. Não é palavra de condenação ali, é palavra de advertência, assim como para nós hoje. Essas palavras não são palavras para nos condenar, para dizer assim, agora está tudo perdido, e a igreja não presta, os evangélicos são todos falsos. Não, não é palavra disso, são palavras de advertência para a gente acordar, né? Para a gente andar vigilante, como diz a Bíblia nos evangelhos, né? Vigiai, né? Orar e vigiar. Né? Então são palavras de despertamento para que justamente nós possamos viver um avivamento verdadeiro e ter capacidade de discernimento para analisar se esse ou está confundindo emocionalismo, histeria com avivamento, tá? E a Bíblia nos tem ensinado e nos dado esse despertamento, né? Nos dado essa palavra dura. Precisamos enfrentar dois adversários, diz aqui no nosso estudo. Primeiro, a acomodação. Meus irmãos, em tempo em que não há perseguição, que não há muita dificuldade para evangélicos, como é o nosso caso aqui no nosso país, a gente não tem perseguição, a gente não precisa reunir as escondidas, nada disso. Os templos estão espalhados por aí. Tá? Inclusive no nosso país, as pessoas, as autoridades estão orando, pedindo orações. É muito comum hoje, né, nossos governantes fazerem isso. Então, nós estamos assim, como evangélicos, tendo um problema muito sério, que é o problema da acomodação. Temos de vencer essa inércia, nós estamos muito parados. Olha só, precisou vir uma pandemia para a gente se movimentar mais, para muitos cristãos buscarem mais oração, para muitos cristãos lerem mais a Bíblia. Precisou vir uma pandemia para botar a gente em casa, em isolamento, de alguns recursos, para a gente participar de um estudo da EBD, enfim, precisou de uma pandemia para dar um alerta, para a gente ficar com medo e pedir oração, orar, enfim, precisou de uma pandemia para fazer isso. Será que nós não estávamos muito acomodados como igreja, não? Né? Eu tenho dito, irmãos, a igreja não pode ser a mesma depois desse período. Foi um despertamento. Esse período tem sido um despertamento que Deus está nos dando a oportunidade de viver. Para quê? Para acordar. Será que eu estou tendo boas prioridades, valorizando as coisas certas? Então a acomodação é um desafio para nós como igreja. O segundo desafio é distorção. Distorção da verdade, meus irmãos, distorção da Bíblia. Não podemos confundir a genuína ação do Espírito Santo com as sensações proporcionadas pela carne. Tem muita gente que acha, como eu disse, que emocionalismo, histeria, né, é que é a presença do Espírito Santo. Meus irmãos, eu já cansei de ver
pessoas em púlpitos de igreja, trazendo belíssimos sermões, trazendo, plantando bananeira quase, pulando, dando saltos, pessoas que cantam músicas e que naquele momento elas têm ali uma histeria que parece que é uma pessoa do outro planeta. E ao mesmo tempo você descobrir que essa pessoa está com a sua vida manchada pelo pecado. Tá? E eu não falo isso achando que eu sou bom, não, porque eu também sou. Tá? Então é verdade. Né? Ele vai avivamento. A Bíblia diz que Satanás disfarça em anjo de luz. É verdade. Está lá em 2 Coríntios 11, versículo 14. Né? Se for preciso, ele se disfarça, né, em anjo de luz. Para que ele vai se disfarçar em anjo de luz? Para enganar. Não é verdade? Para enganar. Ele não tem escrúpulo em iludir pessoas, fazendo-as acreditar que estão cumprindo a vontade de Deus, quando fazendo as pessoas acharem, né, que elas estão fazendo correto, que essa religiosidade toda está boa, que essa acomodação está boa, que essas distorções da palavra de Deus está boa. Basta alguém chegar e dizer, Deus me mandou falar, pronto. Ninguém jamais critica, ninguém avalia, ninguém vai para a Bíblia para ver se aquilo que a pessoa está falando é verdade. E aí vão surgindo títulos dos mais variados, né? Como eu disse, já não são mais pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, agora já tem apóstolos, né? Já tem, né? Eu já disse na minha igreja lá que daqui a um dia, como vai virar comum, né, a gente ter tantos apóstolos, né? Eu já disse aqui, posso defender essa minha convicção, que apostolado para mim foi só os 14 que a Bíblia cita, tá? Não tem mais apóstolo no meu entendimento depois disso, tá? Muita gente querendo o título de apóstolo, mas não quer viver como apóstolo. Tá? Então, assim, daqui a um dia só vai faltar o título de semideus. Por quê? Porque apóstolo vai ficar tão comum, vai ter tanto espalhado no nosso meio, né, com título apenas, tá? Mas vivendo pouquíssimo como apóstolo, porque viver como os apóstolos viveram lá no Novo Testamento, ninguém quer. Mas o título, porque o título faz distinção, me coloca acima dos outros. Tá? E aí, quando virar comum o apostolado, o que vai acontecer? Aí vai vir um outro título acima desse. Qual é? Semideus, talvez? Pode ser. Tá? No futebol já tem semideus, né? Aí fazendo uma ligação aí. Bom, então muito cuidado com isso. Por isso há muitos que acabam enredados nas malhas da superstição e do fanatismo. Pastor, tem superstição no meio evangélico? Tem, meus irmãos. Tem muita gente que se esquece de confiar em Jesus e está confiando na água milagrosa, está confiando aí em objetos, né, sacros, né, que são feitos e as pessoas estão devotando confiança naquilo. Tá? Então, muito cuidado. Tá? Antes, as pessoas que apostavam na sorte tinham lá, tá, os seus trevos da sorte. Muitas práticas hoje no meio evangélico também são práticas de superstição. Você tem que ter cuidado com isso. Fazem superstição até com o nome de Jesus. Sabe por quê? A pessoa não precisa ter vida nenhuma, mas se declarar o nome de Jesus, aí ela já passa a ter um poder sobrenatural porque está falando o nome de Jesus ou em nome de Jesus. Até disso fazem superstição. Muito cuidado. O que a palavra do Senhor diz? E esse texto aqui de Isaías 29 que nós lemos foi um texto também dito por Jesus lá no Novo Testamento. Isto é, o povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. O quanto é perigoso o fervor religioso mal orientado. E aí a culpa, né, de tudo isso muitas vezes recai sobre nós, líderes e pastores, ou principalmente, eu vou dizer assim, líderes e pastores que não pregam a verdade, né? Uma palavra genuína, uma palavra de verdade, que não pregam a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Tá? Então, essas pessoas são responsáveis por isso. O misticismo entra nas igrejas
de uma forma tão parecida com a fé que chega a confundir muitos cristãos. Verdade. Então, muito cuidado com isso. Quanto maior a capacidade da mentira se passar pela verdade, mais perigosa ela é. Alguém diz que pior do que a mentira, tá, declarada, é uma mentira que se passa por verdade. Por quê? Porque as pessoas acreditam. Eu sempre lembro, meus irmãos, não é aqui em tom de crítica. Vá para a Bíblia. Eu passei a intitular as nossas reflexões diárias da semana como o farol da minha vida. Isto é, a Bíblia é o farol. Para que serve o farol? O farol serve para clarear o local onde os navios vão navegar, para eles se desviarem, né, de pedra, se desviarem às vezes de algum local em que eles vão encalhar. Para isso servem os faróis, quando os barcos estão passando ali perto, né, do continente, para iluminar nesses momentos, no momento de neblina, de tempestade, dar direção para eles navegarem. A Bíblia é o farol da nossa vida, que nos dá direção também. Tá? Então, não se esqueça, vá para a Bíblia. O próximo ponto aqui, tá, para a gente ir caminhando aqui para o final, tá? Os frutos revelam. O que realmente nos faz ser parecidos com Cristo é os frutos do Espírito. E aí nós lembramos, né, de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, tá? Quando você vai abrir aí, eu tenho pedido paciência, né, com os travamentos aí, né, da nossa internet. Infelizmente, hoje nossa lição foi um pouquinho prejudicada. Isso não aconteceu nas outras ocasiões, não. Está sendo hoje somente. Nas outras BD eu não percebi isso, tá? Em uma lição tão... Tá? Vai, de repente, a gente vai até num próximo momento durante a semana, tá? Na quinta-feira, ou até no próximo domingo mesmo, a gente tenta dar esses travamentos. Estou percebendo que ainda está travando um pouquinho. Tá? Mas vamos lá, para a gente partir para o final dessa parte aqui, né? A Gálatas capítulo 5, verso 2, o fruto do Espírito é bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Frutos do Espírito. Meus irmãos, os frutos do Espírito, eles são para todo crente. Os dons é diferente. A Bíblia diz, a gente já estudou sobre dons, ministérios, e a gente aprendeu que os dons o Espírito Santo concede a cada um conforme a sua vontade, não a nossa. Eu escolho. Tá? Então a vontade é do Espírito Santo, porque ele sabe o que cada igreja precisa. E aí então ele escolhe para a edificação da igreja. Mas os frutos não. Os frutos eles devem ser buscados, perseguidos por todos os crentes. Tá? Ele deve ser buscado e perseguido por todos os crentes. E é ele quem vai realmente identificar o avivamento, se um crente é avivado ou não. Isto é, os frutos revelam. Já falei, né? Terão pessoas que vão estar tendo muitos talentos, mas às vezes vão produzir poucos frutos. E Jesus fala sobre isso. Tá? Jesus fala sobre isso. Ele nos alerta sobre o fato de pessoas que iriam realizar sinais lá no Evangelho de Mateus, né, se me lembro bem no capítulo 7, iam realizar muitos sinais, prodígios. Ele diz assim, olha, tem pessoas que vão chegar, né, no dia do juízo, vão dizer, Senhor, em teu nome eu curei, Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, fiz prodígios, enfim, fiz muitas coisas em teu nome. E aí ele vai dizer assim, não vos conheço. Não conheço vocês. Isto significa o quê? Que foram apenas talentos vazios, sem a presença do Espírito de Deus. Olha que realidade triste, né? Para muitas pessoas que forem acometidos. A gente não tinha pastores, líderes, né, diáconos, enfim, líderes de ministério, apóstolos,
né, que às vezes estão na frente de igrejas e que depois se descobre que fizeram bobagem, que fizeram coisas erradas, ou estavam, né, desviando dinheiro da igreja, ou estavam em adultério, ou estavam, né, agindo com mentira, enfim. Se fosse assim, não existiria isso. Mas por que que existe? Né? Porque a gente vai perceber, né, que aquela pessoa apenas tinha um dom, um talento, uma oratória muito boa, mas isso não identifica um crente verdadeiro. Agora, os frutos, sim. Tá? Os frutos revelam o caráter da pessoa. Por isso eu digo, os dons e os frutos são importantes. Agora, num grau de, se a gente for colocar o que vem primeiro, os frutos vêm primeiro. Os frutos do Espírito vêm em primeiro lugar. Tá? Então, os frutos do Espírito eles são uma prioridade na vida de todo o crente. Tá? Os dons do Espírito, tá? Em alguns casos, podem até ser imitados pelo diabo. Tá? Vou repetir porque ter dado uma travadinha aí. Anjo é mensageiro de Deus. E a Bíblia diz que o diabo, se for preciso, ele se coloca como um mensageiro de Deus. Olha que a palavra enganar até se for preciso os próprios escolhidos, o próprio povo de Deus. Isso está acontecendo. Né? Para que eu e você possamos sempre ir para a Bíblia. A Bíblia é o farol da nossa vida. A Bíblia, ela é inerrante. Agora eu, pastor, eu sou errante. A minha está pautada na Bíblia. O dia que eu sair da Bíblia, já não vai haver verdade mais na minha palavra ou na minha pregação. Minha pregação será a palavra da verdade ou palavra de verdade, se nós se realmente, né, consagrado ao Senhor. Então os frutos, eles revelam aí se nós somos realmente fiéis ao Senhor, se nós somos verdadeiros ou não. Os É essa a nossa lição de hoje, né? Muito, né? E aí eu creio tanto. Então acho que a nossa internet hoje prejudicou muito, né? Como eu disse, eu acho que é o horário, porque isso aí não acontece só comigo.
talvez assim, foi um desafio para a gente. Assim, eu fui pausando as minhas palavras aqui para ver se dava para acompanhar, mas eu percebendo aqui no próprio vídeo meu aqui, no próprio áudio aqui, eu percebi que realmente está. Prometo aos irmãos que a gente vai voltar a esse assunto, tá? E quero agradecer aqui aí dos travamentos, né? Mas ficou até o final, participou, percebi que, né, muitos saíram durante esse período e por conta dessa luta, essa dificuldade, tá? Eu queria agradecer a Deus, né, por esse momento que nós passamos juntos aqui, dedicando esse horário, né, para nós estarmos tentando que estudar a palavra do Senhor para você.